Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e digo para vocês que lá no icaro.med.br/covid vocês encontram muito mais informações sobre essa doença atual. Esse vídeo estará nesse link em breve, bem como em todas as minhas outras redes sociais. E hoje eu recebo um convidado muito especial, que é o Dr. Adolfo Duarte, para poder estar comigo nessa jornada de esclarecimento sobre a Covid-19, atualização e esclarecimento do que é verdade. Ele já está entrando aqui para estar conosco. Grande Ícaro! Grande doutor Adolfo, tudo bom? Tudo bom, meu irmão? Como é que vai você? Tudo ótimo. Tá me escutando direitinho? Tô te escutando e hoje eu descobri uma coisa sobre você, cara. Você O quê? ainda é mais corajoso do que eu pensava. Por quê? Porque para ir assistir Venom 2 no cinema, o cara tem que ter uma coragem inacreditável, velho. Prestou? Aí é que tá. Venom 2, eles humanizaram o Venom, que é um tremendo de um carniceiro ladrão. É. Então ele é muito engraçado no 2. Ele é até amiguinho da humanidade, gente boa. Toma um pau Oh. danado do Carnificina. Mas, assim, o filme não tem nada a ver com os quadrinhos, nem a origem do Venom, nem Oh. como o Venom é, nem como Carnificina aparece, não tem nada a ver. Mas, Foi bacana. entretenimento. Vale a pena ver Entendi. pela diversão do Venom, Paz e Amor. Eu tenho uma Entendeu? camisa igual essa sua que tem embaixo do jaleco aí. Igualzinho. Ah, da Marvel. Eu tentei disfarçar para ficar com cara de médico, né? Senão não dá, né? Ai, irmãozão, é bom falar contigo, cara. Gostei daquele material que você me enviou, bicho. Sensacional, viu? Vamos lá. Pois é, hoje, gente, eu abri uma série de 3 vídeos de médicos com os quais eu mais gosto de conversar na minha vida. Então, não na sequência de quem eu mais gosto dos 3 por igual, mas já conversei com a Denise de Carvalho, que é uma médica do bem, vale a pena vocês seguirem, top de linha, final de semana sem ser o passado o outro. Final de semana passado, no domingo, foi com Alain Dutra, grande amigo meu pessoal de mais de 25 anos, e um excelente médico também que vale seguir. E hoje estou conversando com o grande doutor Adolfo Duarte, vale a pena vocês seguirem o material dele, lerem o livro dele, o cara é top. E aí, eu estou quebrando uma promessa, que eu falei que eu não ia mais falar da Covid tão cedo, mas as pessoas estão pedindo uma atualização, né? Tá bom. E aí, eu acho que aquele material ali do offguardian.org vem muito a calhar, né, para a gente esclarecer as pessoas, depois de 18 meses de doença, o que a gente sabe com qualidade, né? Ó, eu acho que esse material está sensacional. Eu até deixei separado aqui, Ícaro, porque realmente a quantidade de coisas que eles compilaram em informações e coisas que a gente já vem falando há muito tempo, mas que agora a gente já tem os indícios, já tem os estudos, já tem os números, tem as estatísticas. Então, está começando a ficar meio indiscutível, né? A gente pode até trazer de volta, qualquer hora dessas, não agora para não correr o risco de derrubarem a gente ou entrar alguém de brucutu pela janela, até a questão se o termo pandemia foi correto ou não, até isso dá para você questionar. Então, toca o barco, eu vou deixar você dar a tônica e vamos lá. Vamos lá, ante os novos dados, né? E os dados que a gente já tem desde março do ano passado. Então, assim, só ficou mais consolidado. Deixa eu explicar para vocês. Alguém me passou esse link no inbox do Instagram, por direct, e aí eu agradeci, li e falei, meu Deus, isso é muito bom. Então, gente, é um site chamado offguardian.org. O pessoal no meu canal do Telegram tem o link, mas onde essa live ficar postada depois, eu vou colocar o link para vocês, tá? E o que eles fizeram? Eles viram que estavam recebendo muitos e-mails perguntando um monte de coisa, X e Y, sobre a pandemia. E aí eles resolveram fazer um compilado de 30 fatos que você precisa saber sobre a Covid. Então nós vamos discutir rapidamente para ver se a gente consegue falar dos 30, que eu acho que vai ser pedreira para vocês de entenderem e de depois lerem lá na matéria o tanto de vídeo e comprovação que eles colocaram, né, Adolfo? Com Então, certeza. Eu vou deixar um alerta, viu, Ícaro? Muita gente que assiste a gente, ou vai estar assistindo a gente agora,
pode ouvir alguma coisa e achar, mas como eles estão dizendo isso? Como pode estarem falando isso? É importante que vocês saibam que nós não vamos falar sobre opinião aqui, tá? Nós vamos falar sobre fatos, tanto fatos que a gente vivencia como médicos, que tanto o Ícaro quanto eu, a gente trata pacientes com Covid, e agora muito mais com pós-Covid, e agora muito também com reações adversas a medicamentos experimentais, né? Uhum. Então, a gente trata. Nós não estamos atrás de uma escrivaninha, fazendo burocracia e fazendo de conta que a gente está preocupado com as pessoas, nem estamos alimentados pela televisão para poder opinar, não. Então, tudo que a gente falar para vocês, pessoal, vai ter uma base estruturada em cima de dados e que vocês podem checar depois e podem nos questionar no que for necessário. Pronto, irmão, manda brasa. Exato. Porque a gente é um aviso muito bom, porque tem gente que pensa que a gente tira da cartola, da cabeça, e não é. E se vocês forem checar tudo que a gente vai falar hoje, foi noticiado pelo Off Guardian, com dados, com vídeos e com referências. Então, basta vocês checarem lá para ver a verdade. Então, vamos lá. A parte 1 deles, de mortes pela Covid e mortalidade. O fato número 1, a taxa de sobrevivência da Covid é acima de 99%. Gente, pode incomodar alguns que perderam um ente querido, pode incomodar você que ficou estarrecido ou estarrecida pelas estatísticas que a velha mídia e que as redes mais comuns divulgaram, mas a verdade é essa: mais de 99% das pessoas que pegou a Covid está viva, ou seja, a mortalidade é menor que 1%. Isso são dados, né, Adolfo? São dados e uma coisa, viu, Ícaro? Muita gente se perdeu nesse período justamente pela forma aberrante como tudo foi conduzido, por outras causas que não a Covid, mas acabou saindo como se tivesse sido pela Covid. Eu achei engraçado que ao longo desse tempo, viu, Ícaro, a gente viu muita gente falando que estava havendo uma subnotificação. Hein? Sub? Estava havendo uma supra-notificação por dois motivos. O primeiro, a forma porca como o diagnóstico estava sendo feito, porque como já falei várias vezes, detectar o material viral na fossa nasal não diagnostica doença. Pessoal, isso talvez seja o maior erro que tem sido cometido em vários lugares do mundo. Não é no mundo inteiro, tá? Nada sobre Covid no mundo inteiro. E por ser tão elementar, eu fico com aquela minha ideia, né, Ícaro? Eu não acho que seja erro, mas aí já é outra questão. A Então, gente vai falar disso lá na frente também. lá na frente, vá, continue. Não quero dar spoiler, vá. Fato 2. Não aumentou a mortalidade global em quase nenhum país do mundo. Eu falo quase, porque o Off Guardian fala em nenhum lugar. Mas eu falo quase porque vai que ocorrer um aumento em algum paizinho pequeno desse aí que a gente não sabe. Ué, Ícaro, o que você está falando? Que não morreram mais pessoas no final de cada mês ou no final de cada ano em cada país? Não. O que aconteceu foi que houve uma troca de causa-morte notificada oficialmente e extraoficialmente. Tá certo? Então, morreu-se mais, entre aspas, por Covid ou mortes atribuídas erroneamente à Covid, que foi o que muito aconteceu, mas morreu-se menos de outras doenças respiratórias, de gripe, de dengue, de zika, de chikungunya, de câncer, de infarto, porque muitas mortes foram colocadas no rótulo Covid. Então, olhe só, qualquer doença que apareça, que as pessoas misteriosamente comecem a morrer mais delas, mas que todas as outras causas-morte calam de uma hora para outra, algo está estranho, né, Adolfo? É erro diagnóstico. Olha, Ícaro, te contar. A gente tem o dado, né, que ano passado as mortes atribuídas à gripe, que sempre ocorreram, foram menos de 5% do volume comum. E é muito comum entre nossos colegas comentar que ano passado não morreu quase ninguém de dengue, né? Interessante isso, que coisa mais Misteriosamente. fantástica, coisa misteriosa e fantástica, né? Então, é complicado isso, porque você vê, né? O erro diagnóstico leva a um erro de notificação, cria uma visão do problema deturpada e traz um problema maior, que é o seguinte: você acaba tendo as ações erradas
E o problema real, que a gente sabe que existe, ninguém está negando isso, nem nunca vamos negar, a gente nunca negou isso, né? O problema real acaba não recebendo a atenção correta que deveria receber. Então, as pessoas que de fato morrem pela doença, acaba acontecendo isso porque a doença não foi cuidada como deveria, porque toda essa notificação está incorreta e toda a visualização do quadro, ela está incorreta. Né? Você vê agora, deve ter o que, um mês e meio, que em Fortaleza fizeram aquela revisão de prontuários e tudo mais, chegaram à conclusão de que 24% das mortes atribuídas à Covid lá não era por Covid, algo em torno de 24%. Irmão, eu acho que se fosse uma investigação mais profunda, com testes, exumações e tudo mais, ia dar muito mais do que isso. Sim. Volto a dizer e vou reafirmar, em momento algum estamos aqui desfazendo a doença ou dizendo que ela não exista. Tá? Muito pelo contrário, tanto o Ícaro quanto eu, gravem, nós tratamos os pacientes. Nós não cometemos a estupidez de dizer, vá para casa, tome antitérmico e vá orar. Tá bom? Não. A gente manda tomar os remédios corretos e orar também, tudo bem, mas não só com antitérmico, certo? Então, assim, a gente trata, pessoal, tá? Então, realmente, erro diagnóstico, erro de notificação, notificações erradas por outros interesses, né, irmão? Demais. Demais. No país da gente, então, nunca foi transferido tanto dinheiro para os estados, pessoal, na história do Brasil. Na história do Brasil. Estados como a Bahia aqui tiveram um resultado final no ano melhor do que se tivesse funcionando normal. Você acredita nisso, meu velho? Ué, foi tudo inflado por verba supostamente para tratar a pandemia. Eu falo supostamente, gente, porque a gente não está negando a pandemia. A gente nega é que todos os estados tenham usado a verba como deveriam e como poderiam para a pandemia. A maioria dos estados usou para um monte de outras coisas. Menos para isso. Indevidamente. Exato. Mas vai, manda. Fato 3. As mortes por Covid, a contagem de mortes atribuídas ao Covid foi artificialmente inflada. Foi. Digo para vocês, uma paciente esses dias consultou comigo e falou, porque o meu marido, ele morreu de Covid, mas o marido era obeso, hipertenso, diabético, bastante estressado e teve um infarto, que atribuíram causa-morte à Covid. Então, gente, não estou dizendo que a Covid não possa causar um grau de inflamação cardiovascular que tenha precipitado o infarto. Mas esse tipo de pessoa já tinha todos os marcadores para a causa-morte ter sido infarto em 2019 ou 2045, depois que passar isso. Entendeu? E muitos casos como esse aconteceram. Morreu de acidente de trânsito. Aconteceu aqui no interior do Brasil. Mas quando chegou ao hospital, enquanto estava agonizando, pegou a Covid. Lançaram o quê? Morte por Covid. Então isso é inflar artificialmente os números. Não é que não tenham acontecido mortes por Covid. Aconteceram várias, infelizmente. Mas os números foram muito superestimados, né, Adolfo? Muito superestimados e, como eu falei, isso deturpa o entendimento da própria doença e atrapalha o processo de tratamento real. Você vê quantos amigos nossos atendem emergências e nos contaram, né, as formas como as notificações eram feitas. Né, o paciente deu entrada, testa o nariz. Testou o nariz, deu positivo. Se ele morrer de qualquer coisa, aquela outra causa entra, nem que seja como secundária. E isso acaba inflando a estatística. Então, olha aí, Ícaro, para mim, o maior problema, parceirão, sai muito de todas as questões ideológicas e tudo mais, que o pessoal tem se preocupado tanto. Eu me preocupo muito com essa coisa que eu falo, cara. Essa deturpação de dados atrapalhou o tratamento. Sim, atrapalhou o cuidado, muito. Não é? Então, aquele percentual desse total, que a gente sabe que esse total não é verdadeiro, aquele percentual desse total que realmente morreu por essa causa, que a gente sabe que existe, infelizmente, poderia ter sido muito menos pessoas, se esses dados não tivessem sido deturpados dessa forma, se a atenção médica tivesse sido dispensada como deveria. Né? Então, é isso aí. Quarto tópico. A grande maioria das mortes por Covid foram de pessoas que tinham sérias comorbidades. Eu acabei de citar um exemplo. Tá? E quando eu falei isso, no começo da Covid, ainda teve gente para criticar. Você está negando, e os atletas que morreram depois descobriu-se comorbidade na grande maioria. Fosse overtraining,
alimentação inadequada, descanso inadequado, estresse de competição, por aí vai. Oi, Muitos cara, a tinham gente doenças tomou ocultas. pouco pau depois daquelas primeiras lives que a gente fez? Não, foi muito. Foi muito. Muita gente com comentários que hoje em dia, teve gente que até, eu fui dar uma olhada de novo, até apagou os comentários, pra você ter uma ideia. Gente que pelo menos fez o meia-culpa e falou, caramba, eu critiquei errado a pessoa errada. Então, gente, a maioria das pessoas que morreu por Covid ou tinha idade muito avançada, ou obesidade, ou imunodeficiência, ou diabetes, ou depressão, ou estresse, excesso de estresse, ou doenças respiratórias, ou hábitos de vida ruins, uma comorbidade que não foi falada para as pessoas, acho que para não assustar. Então, assim, gente, entenda de uma vez por todas, esse perfil não mudou. Quem mais adoece gravemente ou morre pela Covid ainda é quem tem várias comorbidades que deveria ter começado a abordar e tratar, principalmente melhorando hábitos de vida mais cedo, né, Adolfo? Perfeito, exatamente. Abordar, tratar, prevenir. Você fala de uma coisa, Ícaro, que a gente vem reclamando desde o início. Nós não vimos em momento algum qualquer elemento que fosse governamental ou não, mas formador de opinião ou definidor de condutas, que viesse dizer para as pessoas aquela coisa mais simples. Olha, hábitos pouco saudáveis te vulnerabilizam. Isso é Sim. extremamente importante e o inverso, igualmente verdadeiro. Hábitos saudáveis te protegem. Nós estamos dizendo que quem tem hábitos saudáveis está blindado, não vai pegar a doença? Não, não estamos Eu dizendo peguei. isso. Você pegou, então. Mas o que acontece? A gente está dizendo que quem tem hábitos saudáveis tem um risco muito menor de fazer uma forma grave da doença. Tá, pessoal? Volto a afirmar. É bom falar várias vezes, Ícaro, que a gente nunca sabe que hora que o povo vai começar a assistir. A gente nunca negou a doença, muito pelo contrário, tanto que tratamos. Mas essa questão do perfil, ela sempre foi importante e ela foi confirmada em diversos trabalhos científicos. De volta a dizer, não é opinião nossa. A questão do perfil do paciente que faz a forma grave, ela foi confirmada em diversos trabalhos científicos. Trouxe, inclusive, a oportunidade, Ícaro, para discussões desse tipo sobre mas ele é atleta, ele é saudável. Vocês começaram a entender, pessoal, que avaliar a saúde não é tão simples. Você olha para a pessoa, ela é magra, ela corre 5K todo dia, então ela é saudável. Olha, se fosse simples assim, não precisava de dois nerds igual eu e Ícaro para estar trabalhando com isso. Tá? É verdade, é verdade. Obrigado pelo rótulo de nerd. Hoje em dia eu gosto do rótulo de nerd que malha, que tem sua força, nerd que né? malha. E que está bem, exatamente. É isso aí. Fato número 5. Na maioria dos países, a idade média de morte pela Covid é maior do que a idade média de vida em que as pessoas atingiam. A expectativa de vida. Então, isso já mostra que por que não foram... Por que não houve um aumento, como a gente falou nos tópicos lá atrás, das mortes globais? Que a maioria das mortes, infelizmente, foi em idosos que já estavam além da expectativa média de vida daquele país. Que já é uma comorbidade você ser muito idoso, né? Com certeza. Mas só para traduzir bem para o pessoal, Ícaro está querendo dizer para vocês, turma, o seguinte: a maior parte dessas mortes foi de pessoas que já tinham ultrapassado a expectativa média do país. Não quer dizer que elas não importem. O que quer dizer é que, por estatística, em tese, elas já poderiam estar se despedindo por vários outros motivos. Então, na verdade, já eram pessoas que guardavam um conjunto de situações, circunstâncias, sintomas, o que fosse, que já estava, digamos, encaminhando-as, talvez, a esse desfecho, né? Vai lá. Fato 6. A curva de morte pela Covid, que aumenta com a idade da pessoa, é exatamente a curva de morte natural da maioria dos países por envelhecimento. Olha aí o gráfico. Exatamente na grande maioria dos países. Ou seja, só mostra pra gente que o envelhecimento comum da maioria das pessoas, sem cuidar tão bem dos hábitos saudáveis de vida, vulnerabiliza para todas as causas mortes possíveis, incluindo para a Covid, que é uma causa infecciosa. Deu para entender? E por isso que não se morreu mais no global pela pandemia de Covid.
O que mudou foi a causa atribuída para a morte. Olha que coisa, gente. Perfeito. Ou seja, o que mudou foi a notificação, né? O que mudou de fato foi a notificação. Ó, Ícaro, eu já ouvi falar em estatísticas tão esquisitas sobre os prováveis números reais que, bicho, eu acho que isso não vai voltar a aparecer na imprensa tão cedo. Porque isso é capaz de dar alguma guerra, alguma prisão importante. Aqui no Brasil mesmo, se fosse para prender quem fez molequeira com esse negócio, a gente ia ter que construir várias prisões novas, né? É, Não demais. tem, não tem vaga, né? Não tem vaga para o bando de palhaço que está precisando, né, esquentar o banquinho de uma penitenciária por ter promovido a morte e o desespero, e principalmente o desespero de tantos milhões de pessoas, né? Então, vamos lá. Tá certo. Não criou-se um percentual aumentado no total de mortes que justificasse, inclusive, o termo que é utilizado. Pandemia. Sim. Pois. A parte 2, lembre-se que a gente só está lendo aqui e dizendo por que concordamos com o que o offguardian.org postou. Depois eu vou deixar o link para vocês comprovarem. A parte 2 desse resumo deles de 30 itens fala sobre lockdowns. O item 8, lockdowns não previnem o espalhamento. Opa, peraí. Antes do lockdown tem o item 7 que eu pulei, tá bom? É a ordem de não Houve ressuscitação. É. isso. Houve um aumento maciço no uso de ordens de não ressuscitação fora da lei. Ilegais. Isso. Exato. Por que isso é perigoso? É o seguinte, ordem de não ressuscitação é um documento que no Brasil é pouco utilizado, mas nos Estados Unidos, países desenvolvidos, é muito utilizado, que é o seguinte, a pessoa pode optar, ou a família, se for uma pessoa que é legalmente inapta, tá? Os procuradores legais, por se ela tiver uma parada cardiorrespiratória ou uma morte cerebral, não se reanimar aquela pessoa, tá bom? Mas isso tem que ser dentro dos termos da lei. Misteriosamente, em vários países, aí o Off-Guardian cita principalmente Estados Unidos e Nova York, um monte de pessoa com ordens de não ressuscitação que apareceram ou do nada, ou mal preenchidas, ou francamente ilegais, um monte de pessoas não foram reanimadas quando tinham condições de receberem a reanimação, tá? E de morrerem por outras causas, ou terem prolongado seu período de vida. Vocês não acham isso estranho, né, Adolfo? Irmão, para pensar o quanto você é cretino, Ícaro. Eu fico querendo me convencer sempre, cara, de que os colegas que estiveram envolvidos nisso, eles não sabiam, tá? Eu fico querendo me convencer de que eles estavam inocentes nessa história. Eu torço por isso. Eu sei que a maioria devia estar. Porque somos todos humanos, vulneráveis também a esse processo de terrorismo, né, que aconteceu. Eu como já falei para você, não acho que a gente possa se render a isso. Nós não temos direito de nos desesperar, porque quem cuida das pessoas somos nós. Mas a gente sabe que muitos, infelizmente, acabam se rendendo ao desespero, se rendendo a essa falta de horizonte. Mas é porque isso é tão cretino, irmão. Isso é tão, vamos dizer assim, maligno, que eu fico sempre buscando me convencer de que quem esteve envolvido não foi proposital, sabe? Vou continuar tentando me convencer disso. Vamos, né? Confiando na cristandade das pessoas, né? Vamos lá. Eu já fui chamado por uns 2 pacientes de muito técnico quando entram em contato comigo para urgências e emergências pelo telefone ou pelo WhatsApp. E eu sempre justifico o seguinte, se você entrou em contato comigo para uma urgência e emergência, você precisa de um médico técnico. Você precisa de alguém que não entre em pânico com você, que seja assertivo, porque você chegou a entrar em contato porque algo com você não vai bem. Então, gente, muitas vezes, quando o médico se envolve emocionalmente demais, ele pode chegar a tomar decisões inadequadas, até de não ressuscitar alguém que mereceria esforços. Eu entendo. De repente, a enfermaria cheia, não tem respirador para todo mundo, aquela coisa de respirador que a gente vai falar já já. Mas, gente, a gente aprende a classificar na carreira médica pelo ATLS, pelo ACLS, por vários protocolos de emergência, de UTI, de gravidade, quem merece e quem não merece. Então o critério é bem objetivo, viu? Bem objetivo, mas não foi obedecido ao longo da pandemia. Agora sobre a parte 2 de lockdown, item 8. Os lockdowns não
preveniram e não previnem o espalhamento da doença. Não previnem. Isso aí foram estudos que agora, 18 meses depois, pegaram os países onde a doença mais se espalhou e rápido, e os países onde menos se espalhou e ou mais devagar, tá certo? E aí, o que acontece? Viu-se que os países que tiveram pior desempenho foram aqueles que fizeram os lockdowns mais severos ou mais prolongados. Então, gente... Vide a Argentina. Vide a Argentina. A Argentina é uma catástrofe. Aqui é a do pior lado. catástrofe que tem, aqui do lado. Então, gente, o que aconteceu em 18 meses foi uma falsa sensação de uma calmaria que não existiu. Porque quando você achata a curva, se a curva era para ser assim, ela achatada vai durar mais, você vai ter menos casos ao mesmo tempo. Mas quando dura mais, você acaba tendo mais casos ao longo do tempo. E isso é uma falha, porque você colocou mais pessoas potencialmente contaminantes em situações de contaminar, ao invés de respeitar a curva viral. Não é, Adolfo? Perfeito, exato. Ícaro, você vê. Os lockdowns não funcionaram, a gente já sabia disso mais ou menos por abril do ano passado. Por informações que vinham de outros países onde o problema começou mais cedo. E foi se insistindo nisso de uma forma tão estúpida, porque o que eu acho mais interessante? Se você pegar a curva oficial de óbitos, que é a curva do portal, lá onde você tem os registros por cartórios, né? Você percebe o quê? Qualquer momento onde houve qualquer recrudescimento do cuidado, entre aspas, cuidado, tá? A curva nunca se moveu. Pessoal, é simples. Olha só, se a gente tivesse feito qualquer movimento que fosse realmente efetivo, a curva tinha que ter mudado. Simples. Olha, a curva vem numa tendência. Olha, eu fiz um movimento que foi bom. Ah, olha só como a curva mudou. Isso não aconteceu em absolutamente nenhum momento que não fosse um momento de acomodação do processo viral natural. Só que, Ícaro, aí é que está o negócio, parceirão. Qualquer pessoa que saiba o mínimo de bioestatística sabe disso. Essas curvas são públicas. Por que nós ainda temos tantos colegas que não observam isso? Outra coisa, o vírus original, porque esse vírus, pessoal, ele não é original, o vírus original era um vírus de transmissão entre morcegos por lambidas em ambiente de confinamento. É preciso falar mais alguma coisa? Parte para o próximo tópico. Se você simula o ambiente do morcego de confinamento do vírus original, você vai simular o habitat ideal, as condições ideais de propagação. Então, os lockdowns foram complicados. E no tópico 9 lockdowns matam pessoas. Isso, o nosso presidente avisou, a live não é política, mas ele avisou, nosso presidente atual do Brasil, tá? O Trump, na época, também avisou, mas o pessoal politizou, foi o Trump que avisou, então não presta. Avisou. Pois é. Vários infectologistas no mundo inteiro avisaram, tá? E a Organização Mundial de Saúde, que defendeu o lockdown irrestrito por 2 meses, a partir do 3º mês, começou a colocar não é bem por aí, e depois começou a colocar, olha, países em desenvolvimento, países com dificuldades financeiras, países onde tem um alto nível de pobreza, não devem adotar o lockdown, porque isso vai ser catastrófico a médio e longo prazo. E hoje em dia a Organização Mundial de Saúde é radicalmente contra o lockdown. Por quê? Porque o impacto foi extremamente danoso, principalmente para crianças em pobreza. Aí sim as crianças sofreram. Idosos em pobreza, tá? E gente que foi para a zona de pobreza e morreu por várias outras causas. Então, gente, o lockdown, ele mata pessoas. Até aqui no Off Guardian, eles colocam, lockdown mata, não só matou, mata. Porque esse negócio de a economia a gente vê depois, foi a maior burrice, babaquice que as pessoas falaram. E você vai ver que ninguém que falou isso, hoje em dia, argumenta, mas não, a pessoa simplesmente se finge de doido e fala que não falou. Porque hoje em dia, a economia arrasada está matando até 10 vezes mais do que a Covid em alguns países.
Ícaro, certo? Então, posso lockdown piorar? mata. Claro, Posso por favor. piorar? Tudo que você acabou de falar perfeitamente, tudo isso foi previsto. Por quê? Por bola de cristal? Não. Porque, pessoal, entendam uma coisa. Quem me conhece aí sabe que eu falo muito que a medicina tem muito que aprender, que nós não entendemos muito sobre o corpo humano e a gente está no processo de descoberta. Mas as poucas coisas que a gente sabe, a gente sabe. Então, assim, quando se viu o tipo do vírus, como ele se comportava e tudo mais, essas previsões de curvas e comportamentos, elas já estavam todas feitas. Essas previsões de comportamento, elas já estavam feitas. E não era baseado em alguma coisa que tirou da cartola, era baseado em ciência. Então, assim, não tem tanta novidade. A gente está, né, Ícaro, constatando e confirmando as coisas que foram previstas, né, por vários professores e especialistas antes, e que a gente observava aquilo. Chegamos a comentar sobre várias dessas coisas lá, até desde a nossa primeira live sobre esse tema, lá no ano passado. E de lá para cá, incrível, né? Tudo foi se confirmando. Por quê? Porque nossa bola de cristal estava funcionando? Não. Porque existe uma lógica, pessoal. Eu me incomodo muito, Ícaro, quando falam dessa situação atual, como que, meu Deus, que coisa absurda, totalmente desconhecida, totalmente nos pegou com as calças arriadas. Não é exatamente desse jeito, tá? Então, eu que falo tanto que a gente tem que aprender mais, estudar mais, descobrir mais, ao mesmo tempo digo, mas nós não somos também tão ignorantes assim. Se a gente Sim. tivesse aplicado de fato os nossos conhecimentos e não houvesse tantos outros interesses por trás e em torno dessa questão, o andamento e desfecho teriam sido completamente diferentes. E assim, para ser um pouco mais claro, mas como esse negócio só de economia? Não entendi. Desemprego, pobreza, aumento dos níveis de suicídio, alcoolismo, uso de drogas, crises mentais e sociais, doenças psiquiátricas aumentando, tá? Procedimentos médicos adiados, que eram importantes, procedimentos diagnósticos, check-ups, gente que não foi cuidar da sua doença, que descompensou em casa pelos hábitos de vida ruim e tudo, porque estava em pânico de sair. Isso tudo gera impacto de saúde, claro que de bem-estar, qualidade de vida e econômico. Só para deixar claro como os lockdowns fizeram isso. Tá? Agora o tópico Perfeito. 10 vai gerar pau na cabeça de várias pessoas. Tópico 10, que o Off Guardian fala. Os hospitais, na sua maioria, em geral, não estiveram sobrecarregados. Gente, tirando locais bem focais, a maioria dos hospitais não esteve sobrecarregado, não. Ok? Você não pode extrapolar uma realidade de SUS brasileiro para o restante do mundo, porque não existe SUS brasileiro no restante do mundo, com as suas qualidades e seus defeitos. Tá bom? Agora, a maioria dos hospitais não ficou sobrecarregado nessa época da Covid. Receberia um aumento, tá certo, por várias outras doenças sazonais, e se a gente for olhar as curvas de lotação e os montes de hospitais que foram desativados porque não foram utilizados, sabe? Foram muitos. As vagas podem ter sido mal utilizadas, o rodízio de vagas, e muitos pacientes podem ter ido para onde não precisariam, transitoriamente, tá? Por um cuidado inadequado e um negacionismo do tratamento imediato, também chamado de tratamento precoce. Tá bom? Mas que a maioria dos hospitais esteve super ocupada a ponto de não conseguir atender, isso não aconteceu, né, Adolfo? É verdade, é verdade. Você vê, né, Ícaro? Tudo isso muito motivado pelo diagnóstico errado, muito motivado pela ideia de que a salvação seria um respirador. Isso eu nem comento mais, cara, porque me dá raiva. Para mim também. Sabe, é mais uma falácia, mais uma ilusão que criaram para as pessoas. E assim, pessoal, só para ficar claro, o Ícaro não está dizendo que não houveram hospitais lotados. Houveram hospitais lotados. Mas houveram hospitais lotados em muito também em locais específicos, em muito também por um diagnóstico incorreto, e mais ainda muito também por um pânico induzido nas pessoas, que fez com que elas, a qualquer sintoma de qualquer coisa, estivessem procurando esse tipo de assistência.
Então, assim, Sim, o que foi é uma falado aqui soma de erros é lotação de quadros realmente graves que precisassem do graves. hospital. O É. que muito aconteceu foi hospitais comprometidos do ponto de vista de lotação por curtíssimos períodos de tempo, pontos, por conta de muitas pessoas chegando sem a necessidade daquele serviço com aquela gravidade. E assim que diagnosticado, isso foi sendo revertido. Tá bom? Agora, Adolfo, você vai gostar de falar disso aqui. O tópico 11, sobre os testes de PCR. Oh, meu Deus! Teste de PCR nunca foi designado para diagnosticar doença. Eu vou deixar o Adolfo falar. Adolfo, só seja breve para a gente falar pelo menos da metade dos tópicos, mas Não, explica para o serei pessoal. breve, serei breve. Dois conceitos, pessoal. Primeiro conceito, apesar do teste de PCR, a forma como o teste é executado, a qualidade do tipo do teste ser uma coisa muito interessante, ele tem que ser aperfeiçoado com o tempo, que foi uma coisa que não houve, para não haver muitas reações que sejam inadequadas na hora da leitura, reações cruzadas e coisa do gênero. Mas para mim o mais importante não é isso, é o seguinte, pessoal, presença viral não é necessariamente igual a doença. Tem uma doença que vocês conhecem bem, que isso é uma realidade, eu não sei porque que ninguém para falar nisso, Ícaro, que é justamente o paciente com HIV positivo, ele não necessariamente tem AIDS, tá bom? Então, ponto, importante demais. Agora vamos para um ponto pior ainda. Fazer uma coleta de fundo de fossa nasal. Ícaro, se eu fizer um em você agora e fizer um PCR para 20 vírus comuns aí da sua região, eu vou achar quantos? Acho que Acho, todos. acho que vou achar todos, né? Porque você está respirando, o muco está ali capturando os sólidos que caem lá, que vão depois ser deglutidos. Isso não significa infecção, pessoal. Então, esse tipo de diagnóstico sempre foi estúpido. Isso não diagnostica doença. Isso pode até dizer que tem vírus no seu, sua fossa nasal. Mas isso não quer dizer que você está doente. Pronto, fui rápido. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Nós temos 10 trilhões de bactérias nos intestinos. 10 vezes mais do que células que temos no corpo, que são... Nós temos 100 trilhões de bactérias nos intestinos e temos 10 trilhões de células. Nesse exato momento, você tem 10 vezes mais bactérias nos intestinos do que células no seu corpo. Significa que você está infectado por todas elas? Não, infectado não. Você está colonizado, você tem a presença. A reação de PCR, ela foi feita para diagnosticar, identificar presença e não diagnosticar doença. Doença é infectar, aumentar o número de cópias, criar os sintomas, por aí vai. Bom, tópico 12. Os testes de PCR têm uma história de terem sido inacurados e não confiáveis. O Adolfo já falou um pouco disso, tá? Normalmente, você tem que fazer muitos ciclos de teste, tanto nas características do vírus que o PCR vai identificar, quanto você checar várias vezes se aquilo ali não vai ter um cruzado de identificar outras partes de vírus, de bactérias, pedaços suspensos no ar ou no veículo que você for cultivar, que poderiam dar falso positivo, certo? Então, o teste, ele não é confiável e a gente sabe que muito falso positivo, muito falso positivo da doença aconteceu. Inclusive, vários médicos denunciaram isso, mas nós, que tentamos compartilhar material, um desses médicos que eu compartilhei uma vez, me deu banimento no Facebook. Ah, isso é fake news. Gente, não era. Era um médico falando da experiência dele de infectologista. Tá? Então, assim, complicado. Quer falar, Adolfo? A gente já falou disso. Não, vamos para frente. Vamos para frente, vamos para frente. É isso mesmo. Não tem mais muito o que acrescentar sobre isso, não. Nem merece. Bom, os números CT dos testes de PCR são muito altos. O que é o CT? É o Cycle Threshold. É o valor CT. É quantas vezes você tem que ciclar aquele resultado, aquela amostra, para você poder ter o positivo. Para a COVID, houve uma metodologia inadequada de forma que fosse ciclado, basicamente até positivo. Até dar positivo para alguma coisa que pudesse
identificar algo do vírus ali na amostra. Só que, olha só, em geral, quando você vai desenhar um teste de PCR para identificar um patógeno, ainda mais um patógeno novo, você demora semanas testando, retestando, para ver se aquela identificação não vai pegar também um monte de outras coisas que não são o que você quer. Para a COVID, identificaram, não, isto aqui é o vírus, isto aqui é o PCR para o vírus, em 24 horas identificaram e validaram. Eu entendo que no meio de uma guerra você corra com as coisas, mas de algumas semanas para 24 horas, gente, você vai dar um monte de falso positivo, né, Rodolfo? Não, Ícaro, é simplesmente impossível. Então, assim, pessoal, o que o Ícaro está falando é que existe um tempo para que a coisa possa ser concluída de uma forma que a gente possa validar aquilo. Esse tempo não foi respeitado, ponto. Isso é bem objetivo, tá? De novo, não é nada baseado em opinião. E a partir daí começou a falar, e vamos testar todo mundo. Gente, vocês não têm noção de quanto o pessoal está ganhando dinheiro com teste. É verdade. Ícaro, eu recebi cada proposta no início dessa pandemia que eu que não entro nessas coisas, cara. Porque se eu quisesse ter entrado, puxa, sabe? Ave Maria, eu que não gosto disso porque eu acho uma sacanagem, entendeu? Então, e outra coisa, a quantidade de falso positivo. Né? Você falou bem aí. Inclusive, continua, senão eu vou acabar dando spoiler. Vai, continua. Que agora é o 14, vai. Tópico 14. Para quem insiste em acreditar na Organização Mundial de Saúde, World Health Organization, a WHO, tá bom? Em dezembro de 2020, a Organização Mundial de Saúde soltou um memorando sobre os testes de PCR dizendo o seguinte: quando os espécimes testados retornaram com alto valor de CT, que a gente falou agora há pouco, isso significa que muitos ciclos foram necessários para detectar o vírus. Em algumas circunstâncias, portanto, a distinção entre algo nos bastidores ou a detecção de alguma outra coisa que não seria o próprio vírus, tá? Tornou-se algo difícil de atestar. O que a Organização Mundial de Saúde está dizendo? Que os testes de PCR não eram mais confiáveis para se poder diagnosticar a doença em larga escala, como foi feito, e como a própria Organização Mundial de Saúde colocou que seria confiável no começo da pandemia. Ô, Ícaro. Fala aí, Adolfo. Isso é até engraçado, porque dá para piorar também, né? E vou dizer, e mesmo que o teste fosse perfeito, eu volto ao que eu disse antes. Mesmo assim, encontrar o vírus na sua fossa nasal não ia diagnosticar a doença. Então, a forma, o raciocínio diagnóstico, ele está errado. Né? Então, você vê, o raciocínio errado na base, o teste não validado. Como é que a gente pode confiar em qualquer número que esteja sendo divulgado? Exato. Aí sempre vem alguém que fala assim, Ícaro, não, mas eu tive todos os sintomas. Aí eu pergunto, quais? Ah, eu tive perda de olfato e paladar. Tá, tem uns 42 vírus e bactérias aí que faz perda de olfato e paladar. Na verdade, qualquer sinusite mais forte que você tenha, você pode ter perda de olfato e paladar. Porque até isso, Ícaro, se criou na cabeça das pessoas. E olha, pessoal, quando eu falo isso, quem está ouvindo a gente, vocês são vítimas, tá? Vocês não têm culpa de nada disso, não. Se criou na cabeça das pessoas uma ideia de que existem sintomas que sejam patognomônicos. Para quem não sabe o que é isso, pessoal, são sintomas que determinam que você tem uma doença específica, tá? Ou seja, você tem aquele sintoma X, significa que você tem a doença Y. Não existe nada disso para essa doença. Porque ela faz uma infecção, na verdade é uma infecção sistêmica, mas com alguns sintomas de infecção viral, que de particular ou exclusivo não tem. Não é verdade? Exato. E lembrando que em janeiro de 2021, outro memorando da própria Organização Mundial de Saúde falou o seguinte, para sepultar a questão. Se os testes diagnósticos não correspondem à apresentação clínica, um novo teste, uma nova amostra devem ser feitos, mas o teste tem que ser diferente do PCR em se tratando de Covid. Ponto. Então, gente, a clínica é soberana. Trata-se, mesmo a clínica inespecífica, por conjunto de sintomas, por diagnóstico sindrômico, tá? Ainda teve o erro de vários colegas que era,
manda para casa e quando o seu PCR ficar pronto, você volta para a gente tratar, perdendo a oportunidade do De tratamento no tratar. tempo certo, né? Perfeito. Tópico 15. A base científica dos testes da Covid é questionável. Claro que é questionável, porque saiu de última hora, nas coxas, às pressas, e assim, sem uma identificação 100% do que seria específico do SARS-CoV-2 e do que seria de várias outras coisas, pedaços de várias outras coisas por aí, sabe? Então, assim, vários erros grosseiros de metodologia foram identificados, principalmente nos últimos meses, nos testes utilizados para detecção de Covid. Daí você tira, detecção, assim, detecção do vírus, né? Que a gente sabe que detectar o vírus não necessariamente detecta a doença, né, Adolfo? Exatamente. Confirmando mais uma vez o que a gente vinha falando, né? Bola para frente. A parte 4 que eu acho que só vai dar para a Cara, gente falar de dois. só uma coisa aí, cara. Quando eu rio, cara, não é de graça, não, eu rio de nervoso, velho. Porque não é possível, cara, não é possível. A gente podia estar numa situação tão diferente, sabe? Isso me deixa triste, às vezes. A gente podia estar numa situação tão diferente e por causa de, sei lá, uma certa quantidade de cretinos no mundo e no nosso país, a gente está passando por tudo isso, sabe? Então eu rio de nervoso, porque na verdade eu acho que uma coisa que eu tenho que segurar dentro de mim para não se proliferar muito é um ódio muito profundo, entendeu? Infelizmente, a gente tem que lutar com isso todos os dias, pelo tanto de É. agressão que se sofre, pelo tanto de disseminação de informação que mata pessoas, pelo tanto de gente que pede ajuda e a gente não pode ajudar. De repente, a pessoa está pedindo para você dar um diagnóstico pelo Instagram, pelo WhatsApp, pela Não internet. dá. Por isso que a gente gera material também, para poder ajudar as pessoas que a gente não vai poder ajudar de outra forma. É isso Sobre mesmo. a infecção assintomática, parte 4. Para terminar, a gente vai parar no tópico 17. Depois eu acho que eu vou chamar o Adolfo de novo para a gente terminar. Tá? Oxe, conte comigo. Vai ser top. Tópico 16. A maioria das infecções de Covid é assintomática. Gente, isso é fato. Isso é dado. Tá bom? É claro que dentro desses assintomáticos existem as pessoas, a maioria que realmente pegou o vírus, e dentro disso tem quem pegou e desenvolveu, tem quem pegou, não desenvolveu, mas pode ter passado por um curtíssimo período de tempo, por gotícula e companhia, tá? E tem aquelas pessoas que não tinham a doença, os falsos positivos e companhia. Claro que o assintomático é uma celeuma de coisas, tá bom? Mas os estudos comprovaram que até entre as pessoas que depois apareceram com sorologia positiva, estima-se que mais de 70% tenha sido assintomático. Isso já prova que se você tem uma infecção que se espalha bastante, mas que a maioria das pessoas que supostamente teve a infecção é assintomática, isso não é uma doença com essa gravidade toda para tomar as medidas extremas que tomaram, né, Adolfo? E que ainda estão tomando, né? E aí Ainda. entram vários Pois é. questionamentos, né, Ícaro? Por exemplo, o dito assintomático, tá? Vamos dizer que o paciente seja de fato assintomático. Se ele está assintomático, ele não está tendo a taxa de replicação viral que teria se ele fosse sintomático. Concorda comigo? Sim. Então, até que ponto ele está dispersando isso de uma forma realmente infecciosa? Porque a coisa que o pessoal que está assistindo a gente precisa saber é o seguinte, pessoal, vocês não vão ficar doentes por ter contato com um vírus, não. Vocês têm que ter contato com alguns milhares de cópias virais para que isso possa transpor ao seu sistema imunológico. Tanto o Ícaro quanto eu temos muitos materiais sobre imunidade aí para vocês. E para que isso possa se tornar uma infecção. E em se tornando uma infecção, para que isso possa se tornar uma doença. Então, na verdade, são várias etapas que precisam ser ultrapassadas. Então, eu até diria, viu, Ícaro, que muitos desses a gente não vai considerar como doentes, né? Eu Sim. acho engraçado doente assintomático. Para mim é uma coisa meio contraditória. Porque Entende? doença pressupõe sintomas. Sim. Então como é que o cara vai ser doente assintomático? Isso não faz sentido. Tanto que essa preocupação com a transmissão pelos assintomáticos, eu questiono ela desde o início, tá? Não, esse é um questionamento que eu faço, mas eu não tenho dados suficientes para afirmar se sim ou não, tá?
Mas é um sim. questionamento que eu faço desde o início. A gente precisa entender que o que mais comumente nós, como médicos, pegamos sobre a doença foram ou os falsos diagnósticos, ou os diagnósticos não feitos, e aí o tratamento tardio, tá? Ou aquela pessoa que ela foi oligossintomática, menos sintomas do que a gente esperava, ficou naquela zona ali, trata, não trata, como é que faz, e aí sim, nessa zona, muitas vezes você espera o teste até para tranquilizar a pessoa, entendeu? E até porque quando o paciente é oligossintomático, o tratamento pode não precisar das drogas e da especificidade do tratamento precoce que tem por aí. Um paciente meu da semana passada, ele ainda não tinha infectado a esposa. Eu passei para ele só medidas básicas das bases, vitamina C, vitamina D, repouso, chazinho da vovó, porque ele estava muito bem. A esposa agravou um pouquinhozinho mais. Então, aqui a gente tira um pouco da possibilidade de falsos diagnósticos, como por tudo que a gente explicou na live. E o item Perfeito. 17, para terminar hoje, tem pouquíssima evidência que suporte o perigo real dos assintomáticos transmitirem. Então, Pois é. a mídia principalmente fez muito alarde por aí sobre isso, tá? E agora o que está acontecendo é o seguinte: a mídia quer colocar na cabeça das pessoas que quem tomar a picadinha, né, ainda pode transmitir, mas a chance é extremamente pequena. E aí tentam colocar como a transmissão dos assintomáticos. A mídia se confunde. Em um momento fala, cuidado, porque o assintomático também transmite, e pode ser aquela pessoa que saiu, quebrou o lockdown, foi para sua casa, está transmitido para todo mundo. Olha, mas não tem sintoma? Mas não, agora você vacinado, se você não tem sintoma, você pode ficar tranquilo que você não pega, não transmite, praticamente você é um matador de vírus silencioso. Você entende? 2 pesos e 2 medidas. Não faz Né, nenhum Adolfo? sentido. Mas mesmo vacinado, você tem que continuar usando máscara e mantendo o afastamento social e usando álcool gel que não serve para porcaria nenhuma. Ícaro, eu não sei, você sabe, eu tenho pensado muito. Você lembra de Doom? A gente jogava Doom, Doom 2. Lembro, Tinha lembro. metralhadora giratória. A vontade que eu tenho tido é de fazer isso com alguns grupos políticos e alguns grupos de gestores, entendeu? Tô brincando, mas assim, tem sido muito revoltante, pessoal, para a gente lidar com as coisas dessa forma. Ver a quantidade de informação vagabunda e mentirosa que é passada para vocês, como se fosse uma verdade, e aí, Ícaro, vem a minha maior percepção de ofensa, como se fosse uma verdade científica. Cara, eu já falei isso outro dia, Ícaro. Se ciência fosse uma pessoa que tivesse morrido, ia estar agora se revirando no túmulo, sabe? Sim, sim. Porque não dá. O que falam no nome de ciência, eu acho uma graça e eu, sinceramente, não quero. Não sei, não queria estar vendo o que eu tenho visto ultimamente. Ninguém queria. Para terminar, eu Hum. digo para vocês que uma das melhores coisas que me aconteceu nesse panorama atual foi pegar a doença. Sabe por quê? Porque agora eu sei que eu tenho imunidade natural e ninguém vai me obrigar a vacinar. Vai chegar a última instância legal, se necessário, eu mostrando todos os trabalhos de imunidade natural. Somos Sabe? dois. Pois é. Numa boa, imunidade natural está cada dia mais mostrando que é a melhor forma de você se imunizar contra a doença. E se o epidemiologista lá, acho que foi Stanford, ele realmente acertar, como ele previu no final de fevereiro de 2019, que até o final de 2021, 70% da humanidade teria entrado em contato com o vírus, olha, gente, é a imunidade natural que vai ser mais necessária, mais do que a dose Walking Dead 14ª da vacina, sei lá o quê. Foi só uma brincadeira, tá? Adolfo, Ah, considerações mas finais, foi uma por favor. brincadeira boa, sabe por quê? Considerações finais é só um detalhe antes. Ícaro, você, na sua carreira toda, qual foi a doença infecciosa que você viu que uma vacina fosse melhor do que ter a doença em termos de gerar imunidade, Ícaro? Não existe. Para quem sobrevive à doença, sem grandes Poxa, sequelas, é isso. não Exatamente. existe. Pensando em geração de imunidade. Não estou dizendo, pessoal, que ficar doente é bom. Por Claro que favor, não não. estou dizendo isso. Mas é porque sabe o que acontece, irmão? Está se tendo que confirmar coisas que são óbvias.
É engraçado, coisas que precisam ser publicadas e trabalhos que precisam ser feitos de coisas que são óbvias. Cai numa brincadeira que eu fiz outro dia. Olha, quem quiser que tente baixar um decreto para mudar o sistema imune, não vai conseguir. O sistema imune não vai mudar por decreto, tá bom? Então, deixa quieto. Essa foi minha consideração final, irmão. O sistema imune não muda por decreto. Agradeço você o convite. Já estou aqui pronto para a gente fazer a outra metade. Parte 2, Você a missão. diz, tá bom? Parte 2 a missão. Acho que faz parte da nossa missão. Agradeço a vocês todos que assistiram a gente esse tempo todo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Leila, pelo selo comprado. É sempre bom ver que as pessoas estão gostando do nosso trabalho. Eu agradeço demais a audiência de vocês, a confiança. Nós viemos aqui hoje para poder passar para vocês fatos que o Off Guardian colocou. A gente só comentou. Todos esses fatos a gente tirou da nossa experiência prática no dia a dia, tá? E do que o Off Guardian falou. Aonde essa live estiver publicada, vocês vão ver o link para a matéria para vocês acessarem. Vale a pena acessar. Tá em inglês, mas você bota no tradutor de sites do Google. Se ele não mudar nada, né? Porque Google, né? Enfim, você vai ter um texto muito legal. Sigam o Dr. Adolfo Duarte, Dr. Adolfo Duarte, Clínica Salos. Comprem o livro dele. Top demais. O cara tem muito material na internet para ajudar vocês a despertarem da Matrix, tá? E viverem melhor, tá? E a gente tem material sobre imunidade no youtube.com.br Alves. No seu YouTube também tem, né, Adolfo? Tem material. Olha, e o material só está crescendo agora. Estou começando a realmente produzir as coisas para deixar lá. Então, tem muita coisa nova chegando, tem mais cursos chegando, tem muita coisa boa aí pela frente, pessoal. Tá ótimo. Fiquem com Deus, um grande abraço, Adolfo. É bom demais conversar contigo, abrir a semana Sempre, bem. Irmão. Que Jesus abençoe muito você aí. E já vou postar essa live, em breve vai estar nas outras redes também. Corram para o meu grupo no Telegram, o t.me/Dr. Alves, porque lá não tem essa censura que as outras redes estão fazendo. Você está com o grupo no Telegram também, Adolfo? Rapaz, não, eu vou fazer tudo isso, Ica. Você está vendo que eu estou tendo que andar outro passo, mas não é por questões pessoais, mas as coisas estão andando. Tem que abrir. Um abraço, gente. Fiquem com Valeu. Deus. Boa semana. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.